Olá, pessoas, que a paz esteja com todos nós, né? Que estamos precisando. O último fim de semana, né? Foi o feriado que nós chamamos de Semana Santa, né? Tem lá a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa, né? Que é uma festa não, feriado, perdão, que faz alusão à paixão de Cristo, né? A morte, suplício, morte e ressurreição de Cristo. Eu, como tenho uma família assim eminentemente católica, são muito atreladas a essas tradições, né? Se é que para muita gente também a Páscoa não tem significado religioso, não. É um período para curtir o feriado e comer ovo de Páscoa, ovo de chocolate, que é gostoso, né? Apesar de absurdamente caro. Mas isso aí deixa para outro assunto. Mas aqui me refiro especificamente àqueles que estão ainda atrelados, né, às tradições religiosas e, sobretudo, católicas, né, que é basicamente católica essa tradição. E por eu ter uma família, né, eminentemente católica, sempre me vem a pergunta: e você que é espírita, os espíritas também comemoram ou reverenciam a Semana Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa? Ora, veja bem, nós, enquanto espíritas, não estamos acima da humanidade. Acho que eu já falei isso em outros vídeos, eu vou sempre repetir, né? Então nós, assim, seguimos ainda as nossas tradições familiares, nossas tradições culturais, né? Ser espírita não significa se isolar, se afastar, achar que tudo está abaixo, né? Então, nós, enquanto o pensamento espírita, claro, espírita não, né? Espírita é um pensamento espiritualizante que nos afasta dessas questões realmente mais materializadas, dogmáticas, é uma coisa que não cabe no pensamento espírita. Então a gente aprende a superar sim essas coisas, esse simbologismo, superar os altares e tudo mais, né? Isso é uma caminhada nossa enquanto espírita. Alguns superam mais rápido, outros superam menos rápido, né? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma tradição familiar, né? No caso agora estamos aí de quarentena, estamos dentro de casa tal. Mas assim, né, dentro da tradição familiar a gente faz algumas coisas. Minha mãe agora não está podendo sair de casa, mas para minha mãe vai nas novenas. Minha mãe normalmente viaja para a terra natal dela, que é o interior pequeno. Ela faz as procissões, faz as novenas, tal. Já aconteceu daí com ela, tal. Então assim, não tem nada demais. Então a gente às vezes participa, não precisa estar brigando com as tradições, que desde que seja bom, não tem problema nenhum. Então eu posso participar, né, dos rituais por uma questão familiar, por uma questão social, uma questão cultural, né? E não quer dizer que eu seja menos espírita por isso, né? Porque a gente não, o espiritismo nos recomenda é não praticar o mal e, de preferência, praticar o bem. Se você se envolver ainda nesses rituais culturais, religiosos, familiares e não fizer mal, e ainda por cima praticar o bem, não tem problema. Não tem problema, né? É tipo da coisa, não precisa ser um antissocial, não precisa ser, né? Não estar inserido, né? Agora, assim. E tem pessoas que fazem transições devagar, né, gente? Por exemplo, tem gente que já simpatiza, já absorve o pensamento espírita, mas ainda segue as tradições da igreja e tal. Quer dizer, tem gente que faz essa transição, acho que é de cada um, é respeitável, né? Lê livros espíritas, mas ainda vai à missa. Eu acho que isso é de cada um, acho que é a caminhada específica de cada um, não tem problema, né? E que gente que também estuda espiritismo, mas ainda continua, né, frequentando outras religiões também, religiões afro, candomblé, né? Tanto faz, eu não quero fazer aqui uma análise de questões religiosas, não, né? É porque cada um tem a sua caminhada, né? Cada um tem a sua caminhada. Então, ser espírita, basicamente, nós é acreditar e vivenciar isso que a gente acredita, né? Que é na crença da vida depois da morte, na comunicabilidade dos espíritos com a gente, na reencarnação, na justiça de Deus, né? E tudo mais, né? E no amor como algo, né? A caridade como algo que nos faz evoluir, nos faz crescer, né? Como se diz, libertar. Então isso que é importante. Com relação
ao objeto da Páscoa, mas o sofrimento de Cristo, aquela coisa toda que ele passou, a tortura, o julgamento, as traições, por fim a crucificação, isso não tem um significado para o Espírito? Tem um significado que demonstra realmente por tudo o que o Cristo passou, mas principalmente como ele se portou diante disso que ele passou, né? Qual foi o exemplo que ele deixou para todos nós? Não só nesse momento, o exemplo de tudo que a gente sabe da vida do Cristo, seus exemplos, seus ensinamentos, as parábolas, mas principalmente o exemplo, né? Porque sempre se diz que ensinar, agora eu esqueci, né? Mas o exemplo arrasta. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Acho que é mais ou menos isso. E o exemplo que ele deu diante desse momento, desse sofrimento, dessa injustiça, dessa tortura, por fim, dessa crucificação, né? E quanto a isso, eu achei uma mensagem, né, de Emmanuel, que foi, né, psicografada por Franciscano de Xavier no livro Fonte Viva, que eu posso, é uma mensagem rápida, que eu posso ler para vocês aqui, que diz assim: humanidade real, né? Aí tem uma frase do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 15. Eis o homem, frase de Pilatos, né? E aí vem um texto de Emmanuel que diz assim: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, né? Não designava um triunfador terrestre, um triunfador das coisas da terra. Nem banquete, nem púrpura, nem aplausos, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Né? Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Não. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 127, né? Psicografado por Chico Xavier. Então, entendo realmente que essa é a essência da Páscoa, desse martírio que o Cristo passou e o que ele exemplificou para todos nós, né? Que acima de todo esse sofrimento, de todas essas injustiças que é do plano terrestre, no plano espiritual, que é a verdadeira vida, a justiça, o amor, se fazem plenos para aqueles que sabem construir dentro de si o reino de Deus. Então é isso que a doutrina espírita nos traz, é isso que Emmanuel nos traz nesse texto. Esse é o significado maior para a gente do Cristo e também, né, podemos dizer que desse momento da Páscoa. Ok, meus amigos? Então, forte abraço a todos. Fiquem com Deus.